Fala aí, galera. Tô voltando aí com a aula 3, né? Dando continuidade depois de meses, enfim, depois de um longo tempo aí, tô dando continuidade. E hoje o assunto vai ser sobre os arrays multidimensionais. Eu já falei antes sobre os arrays dimensionais, né? Eu diria que são os arrays mais comuns, ok? Que, a grosso modo, poderíamos dizer que se trata-se de uma lista, um conjunto, conforme está aqui, ó, uma lista comum. Ou seja, o colchete determina que eu estou criando uma lista, logo é sinônimo, a mesma coisa, é array, certo? Um array é sinônimo para lista. Então, eu declaro, pelo menos na linguagem PHP, né? Mas na maioria das linguagens você usa o colchetes e separado por vírgula você preenche cada elemento que vai compor este array, ok? No caso, este conjunto. No meu exemplo aqui, eu criei um array de números, ok? Dei o nome da variável de conjunto, certo? E aqui eu tenho um conjunto de números, que vai de 1 até o número 4. Para quem já assistiu às aulas anteriores, como já falei de array antes, então você já deve estar entendendo do que eu estou falando, ok? Agora, a ideia do array multidimensional parte do seguinte princípio. Vou expandir um pouco aqui. O que acontece se na primeira posição aqui, ó, lembra que eu falei nas aulas passadas, o primeiro elemento está na posição 0, esse na posição 1, posição 2, posição 3 e assim por diante, ok? Para eu determinar aonde está o número 4, eu preciso saber a posição dele na lista. Como ela começa no índice 0, ou seja, a posição de número 3 identificaria o número 4, beleza? Mas, agora voltando à parte dos arrays multidimensionais. O que aconteceria se no lugar do número 1, em vez de preencher o número 1, eu preenchesse um outro array? Vamos supor que fosse um número. Eu vou fazer aqui um exemplo. Ao invés do número 1, eu quero fazer o seguinte. Vou colocar um novo array. Lembrando que a declaração de arrays em PHP é através dos colchetes. Tem uma outra forma também de declarar array, mas eu particularmente uso essa. Pois poderia ser assim ou assim. Eu poderia dar um nome array, abre parênteses, fecha parênteses, e aqui dentro eu colocaria os elementos. Então, ó, pelo que você pode visualizar aqui, o que eu fiz? Eu acabei de transformar um array comum um array multidimensional. Por que a gente chama de multidimensional? Porque na posição 1, ó, eu estou inserindo um novo array, entendeu? Então, olha só, na primeira posição temos uma nova listagem, na posição seguinte temos um número e assim por diante temos números. Mas a partir do momento em que em uma posição ou nas demais posições eu preencha com um novo array, certo? Uma nova listagem, eu estou criando um array multidimensional. E isso, via de regra, não significa que eu... Por exemplo, vamos voltar aqui, vou dar Ctrl Z. Vamos para a parte de baixo, que eu estou dando o exemplo de um array multidimensional. Seguindo a minha linha de raciocínio, ó, eu criei um array de apenas 2 elementos. Olha, esse é o primeiro elemento, esse é o segundo elemento. Porém, cada um desses elementos é um array. Vocês podem observar aqui, ó, na posição 0, deste array aqui, existe um outro array, ou seja, existe uma outra listagem. E na segunda, na próxima posição, vocês observam que temos um outro array, entendeu? Eu poderia, na terceira posição, ó, preencher com mais um array. 3, 4 e 5. E assim por diante, certo? E nada me impediria também, mas daí em diante, obviamente, ficaria mais complicado. E são coisas que não fazem normalmente parte do dia a dia. Aqui dentro poderia ser, ó, um outro array. Vocês observam que a partir do momento que eu vou inserindo mais arrays dentro de arrays, as coisas vão ficando mais complicadas e difíceis de entender, certo? Então, a gente só vai trabalhar no nosso exemplo aqui, ó, o básico, um array multidimensional que eu chamaria de básico, que é um array que tem arrays dentro de cada posição deles, certo? Aí, vou fazer o seguinte, vou rodar aqui o script. Ele vai gerar uma tela para mim. E aqui, ó, vocês vão poder observar junto comigo. Ó. Aqui temos um elemento gráfico explicando como que funciona um array simples. Então, o que é um array simples? Analogamente, vamos dizer que se trata de uma lista. Então, aqui ó, tem uma lista com meus elementos, número 1, 3, 5, 2 e 4. E conforme eu disse anteriormente, cada um dos elementos tem a sua devida posição. E, via de regra, ela começa na posição 0 e vai aumentando de 1 em 1. Isso é uma regra que você tem que saber disso, ok?
Então, a partir do momento que na posição eu inserisse uma outra listagem, eu teria uma composição similar a um tabuleiro de xadrez. Vou abrir aqui em nova aba, vai ficar mais fácil de visualizar. Olha só, aqui no primeiro exemplo temos um array simples. Agora, no array multidimensional, vocês observam a seguinte estrutura. Ó. Acompanhe comigo. Vamos pegar que cada um desses quadrados é um elemento. E digamos que, em vez de ter números nele, existe um espaço vazio, certo? Não consta nada. Então, só temos esse quadrado, esse e assim por diante. No exemplo de cima, ó, ele vai até o número 4. 1, 2, 3, 4. Tá, são 5 elementos. Mas nessa posição de baixo, como se trata de um tabuleiro de xadrez, sabemos que são 8 elementos, ou seja, são 8 quadrados, ok? Então, a analogia que podemos fazer desse tabuleiro com esse código aqui, ó, seria a seguinte situação. Tá vendo que aqui temos uma listagem com 3 elementos? Se fôssemos representar esse tabuleiro de xadrez no código, ao invés de ir de 1, 2, 3, eu iria 4, 5, 6, 7 e 8. Lembrando que são 8 elementos, são 8 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu tentasse fazer isso aqui, representasse, né, esse tabuleiro num código, eu teria que fazer isso aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Certo? Pois vai ficar visualmente mais fácil de se entender. Beleza, ó. O primeiro elemento do array é um novo array, que tem 8 elementos. Finge que cada um desses números aqui representa um desses quadrados, ok? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 é analogamente isso aqui, ó, 1, 2, 3 e vai até o 8. Para eu representar a linha de baixo, ó, observem que isso aqui é uma outra lista. Isso é totalmente similar a esse contexto aqui, ó. Ao invés de terem 5 elementos, temos 8, igual à primeira listagem de cima. Então, para representar isso no código, eu simplesmente venho aqui, ó, vou copiar, vou colocar uma vírgula. Beleza, temos uma outra lista de 8 elementos, certo? Como o tabuleiro de xadrez ele é composto de 8 por 8, ou seja, são 8 elementos aqui e 8 elementos daqui para baixo. Então, o que acontece? Se eu fizer isso aqui mais 8 vezes, né? Ó, já temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não sei se está muito claro ou está muito difícil de entender, mas pelo menos eu acredito que visualmente esse trecho de código de forma visual dá para perceber que ele tem uma certa semelhança com a estrutura do tabuleiro, certo? Pelo seguinte fato, podemos fazer a associação direta de que cada quadrado é um elemento e ao todo são 8 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da mesma forma, temos aqui 8 elementos, que aqui eu estou representando por números. 1, 2, 3 e vai até o 8. Como o tabuleiro ele conta de 1 até 8, porque são 8 elementos, tanto daqui para cá, quanto daqui, né, de baixo para cima, ó, que aqui já tem os números, ok? Então, o que acontece? Daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou seja, são 8 listas. São 8, ó, eu selecionei aqui, ó, isso aqui é um array. São 8 arrays, ok? E como se trata de um array multidimensional, vocês observam que cada um desses arrays está dentro de um outro array. E como que eu sei disso? Olha aqui, ó, o colchete. Isso aqui é a declaração de um array, certo?
Então, essa é a ideia base de um array multidimensional. Ele pode ir além disso, porém, no dia a dia, na maioria das vezes, quando nós vamos trabalhar com arrays multidimensionais, a realidade que enfrentamos na maioria dos casos é essa aqui, é o mais comum. Então, acho que é o mais... deveria ser o básico, assim, pelo menos para a gente conseguir entender, para iniciar sobre esse assunto, certo? Apenas arrays multidimensionais, onde a posição de cada elemento é um novo array, tudo bem? Continuando, então. Aqui, ó, eu fiz alguns exemplos de código, ok? Eu vou rodar novamente. Beleza, eu vou arrastar um pouquinho para cá. Aí, aqui embaixo, o que acontece? Só lembrando, conforme as últimas aulas que eu vim fazendo, vocês já podem observar que eu coloco a estrutura em HTML, sendo que HTML não é o propósito da aula. O propósito da aula é ensinar conceitos básicos de programação, ok? Porém, eu uso do HTML para estruturar pelo menos o básico do básico da minha tela aqui, para exibir para vocês, certo? Aí, para você que tem curiosidade em entender o que é isso aqui, basta jogar no Google, básico de HTML. Você vai conseguir perceber o que cada coisa dessa aqui, que chamamos de tag, significa, qual o propósito de cada uma delas, entendeu? Então, a estrutura HTML é só para deixar você um pouco mais curioso e fazer suas pesquisas posteriormente, tudo bem? Mas, voltando. Ok. Logo abaixo dessa imagem, temos aqui, ó, listando o array. Ou seja, aqui eu estou fazendo o exemplo básico das aulas anteriores. Onde eu pego uma lista, ó, declarei uma variável chamada conjunto. Essa variável é um array. Por que é um array? Olha só, a estrutura de um array me diz que se eu iniciar com colchetes e colocar aqui, fechar colchetes, e colocar qualquer tipo de elemento separado por vírgulas, eu estou criando uma lista que é o conceito de array, tudo bem? Essa listagem eu coloquei números, mas ela poderia ser string. Um exemplo de string, como eu falei antes. Nome, Maicon, um outro nome, certo? E assim por diante. Então, eu poderia formar uma listagem de nomes. Mas no exemplo que eu estou trabalhando aqui, eu montei uma listagem de números, tudo bem? E como que eu faço para percorrer este array? Ou seja, o que seria percorrer? É eu andar de um por um, certo? Dentro da minha estrutura. Conforme dito nas aulas anteriores, na parte de estruturas de repetição, eu apresentei o for each. Ou seja, a estrutura do for each é a palavra-chave, for each, abre chaves. O primeiro elemento que colocamos, declarativo, é o nome da variável na qual nós desejamos fazer a iteração. No nosso caso, vamos iterar sobre a variável conjunto, tudo bem? E esse as é uma palavra-chave que pertence ao comando for each, tudo bem? E o que vem após ele, poderíamos chamar de variável coringa, tudo bem? Por que coringa? Porque dentro dessa estrutura, ela vai me permitir iterar em cada um desses elementos. E cada um desses elementos vai ser representado por essa palavra-chave coringa, tudo bem? Lembrando que essa palavra ela pode ser um nome que você quiser, pois ela é como se você estivesse declarando uma variável para representar cada um dos números durante a iteração, entende? Então, ó, a gente abre chaves e aqui fecha as chaves. O que vai acontecer aqui dentro é o que tem dentro de cada um desses elementos. Por exemplo, aqui ó, temos 1, 2, 3, 4. Então, esse for each ele vai acontecer 4 vezes. E cada uma dessas iterações, a variável número vai representar um desses elementos. Então, vocês podem observar aqui ó, que quando eu rodo esse comando, o comando echo, ele é um comando que pede para imprimir, colocar uma informação na tela. Então, ele vem aqui para mim e faz. Roda a primeira iteração, exibe um número. Na primeira iteração, número está representando o primeiro elemento, que é o 1. Temos ele aqui, ó, número 1. Repare que eu botei um ponto e fiz a concatenação com uma string. Eu expliquei isso em aulas anteriores, beleza? Então, na primeira iteração, ele simplesmente coloca para mim ó, o número 1 junto com o tracinho, beleza? Deixa eu
só voltar aqui. Tá aqui. Na próxima iteração, o número vai estar sendo representado pelo valor 2. É o que está aqui. Em seguida, 3 e 4. E, terminando aqui, eu consegui fazer a minha interação num array comum. Um array simples, como está aqui. Agora, para a gente fazer uma interação num array multidimensional, já é um pouco diferente. Mas não é complicado. Por quê? Ó, vamos observar o seguinte exemplo, agora relacionado ao array multidimensional. Esse array aqui, ó, ele é bem simples. O que acontece? Na primeira posição desse array, ó, temos este array, uma outra listagem. E na segunda posição do meu array, temos esse outro array aqui, certo? Representando por esses outros números. Então, o primeiro procedimento padrão é exatamente seguindo o mesmo sentido daqui, certo? O que eu vou fazer? Vou simplesmente executar um comando for each. Poderia ser uma outra estrutura de repetição, mas neste contexto eu julgo que for each é melhor para poder fazer essa iteração, tudo bem? Então, vamos lá. Estou usando o for each, pedindo para iterar neste array aqui, ó, que eu dei o nome de conjuntos, tudo bem? Poderia ser o nome que você quisesse, é apenas uma variável. Então, aqui eu estou percorrendo essa variável. Vou expandir aqui um pouco. O comando for each, neste primeiro exemplo, eu trabalhei com apenas uma variável, mas ele me permite, caso eu queira, trabalhar com duas variáveis. Então, o que acontece? O que elas representam? A primeira, caso eu esteja trabalhando com duas, a primeira, ela sempre vai representar a posição do elemento, tudo bem? Então, nesse contexto aqui, ó, se eu colocasse aqui, ó, índice, número, essa variável estaria representando o valor 0 na primeira iteração, porque ela está representando a posição. Na segunda iteração, representaria 1, 2 e 3 por final, enquanto o número está representando o valor, ok? Isso já foi dito em aulas passadas, mas só reprisando. Então, o mesmo procedimento é válido aqui. Então, aqui eu estou trabalhando com o índice e com o valor, tudo bem? Então, na minha primeira iteração, qual é o valor, certo? Qual é o valor do elemento na primeira posição deste array aqui, ó? Na minha primeira posição, temos um outro array, certo? E como ele é uma estrutura de array, para eu conseguir exibir na tela cada elemento dele, eu preciso usar um for each, certo? Tipo, se eu colocasse esse comando aqui, ó, echo, isso aqui me daria um erro, porque o echo ele é um comando para exibir uma variável de um valor único, certo? Eu não consigo, através do comando echo, imprimir na tela uma lista completa, entendeu? Então, eu precisaria percorrer essa lista. Qual lista? Essa aqui, ó, que é o primeiro elemento deste array aqui, tudo bem? Então, para fazer isso, eu simplesmente faço o seguinte, executo um outro comando for each, como está aqui, ó, e esse comando for each ele vai percorrer em qual lista? Nessa listagem aqui, ó. Então, esse for each interno, ó, ele só vai rodar 3 vezes, ou seja, que é para o elemento 1, 2 e 3, tudo bem? Então, eu venho aqui na tela, ó, cadê? Como vocês podem ver, ó, 1, 2 e 3. Observem que eles estão acompanhados de um traço, que é exatamente isso aqui, ó. O número 1 é a variável, certo? Que na primeira iteração desse for each, como está percorrendo neste array aqui, ó, na primeira iteração, o valor é 1, tudo bem? Então, é o número 1 que aparece. Aí eu concatenei com um tracinho, ó, apareceu o tracinho aqui. Beleza, foi para a próxima iteração. Qual é o número deste array aqui? É o 2. Então, ó, imprimiu o número 2. Iterou de novo, temos o número 3 e o tracinho. Quando ele termina essa iteração aqui, ó, beleza, ele percorreu todos os elementos deste array. Porém, apesar deste for each ter finalizado, nós ainda estamos dentro de um outro for each, certo? Que é o array principal, vamos chamar assim. Então, o que acontece? Na primeira posição, já foi executada, entendeu? Deste for each aqui.
Terminou a posição, que se trata de um array, né? Ele vai para a segunda, que seria esse camarada aqui. Então, o que acontece? Executou a primeira. Quem é o cara que está na primeira posição? É este array. Então, caiu nesse for each, exibiu cada um desses elementos, terminou. Quando ele entra novamente aqui, para executar novamente esse laço, ele vai passar a executar em cima deste array aqui, ok? Como se trata de um array, eu tenho que usar um for each nele, porque ele é um array. Então, executo for each, e esse for each vai estar percorrendo este segundo elemento, que se trata de um array. Então, ele vai exibir para mim 4, 5 e 6. Conforme está aqui, ó, 4, 5 e 6. E se aí você me pergunta, tá, mas está na linha de baixo, por que não continuou na mesma linha? Por quê? Quando terminou esse for each, o que tinha impresso na tela? 1, 2 e 3. Tudo bem? Então, terminando esse comando, o próximo comando que ele deu foi uma quebra de linha. Então, ele quebrou a linha e foi para a parte de baixo. Tudo bem? Entrou no for each, que acabou trabalhando em cima deste array aqui, e percorreu ele novamente dentro desse for each, que acabou exibindo esse resultado aqui. Tudo bem? Eu não sei se à primeira vista possa parecer muito complicado, mas acredito eu que se você for fazendo testes e testes, vai ficando tranquilo, entendeu? Uma dica que eu dou é o seguinte: pega esse exemplo que eu acabei de explicar, certo? E faz o seguinte, tá, o que acontece se eu fizer isso aqui? Beleza, adicionei mais um elemento. Estou fingindo aqui que eu sou um curioso. O que vai acontecer? Vou mandar dar um stop, vou rodar o comando. Vamos ver o que acontece? E só aguardar um pouquinho. Vamos lá embaixo. Opa lá, o que aconteceu? Da mesma forma como ele iterou este array, esse primeiro array aqui, depois o segundo array, como eu adicionei um terceiro array, ó, ele fez o mesmo procedimento de antes. Iterou, ou seja, iterar quando eu digo, ele percorreu cada um dos elementos executando esse comando aqui, ó, que é para imprimir na tela o número, onde cada iteração representou um desses números, ó, 6, 8 e 9, e conforme está aqui, está na tela. Aí, sei lá, vamos supor você curioso de novo e fala, tá, e se eu diferenciar um array do outro? O que acontece se eu fizer isso aqui? Aparece na tela. Vamos ver o que acontece. Só aguardar ele carregar. Vou descer aqui para a gente ver. Aí, ó, olha o que acontece. Vocês podem perceber que no primeiro array, no primeiro elemento do array, ele percorreu 3 elementos. Aqui ele percorreu 3 elementos. E aqui, ó, a quantidade de elementos é maior. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos. Então, dentro desse for each aqui, ó, que está percorrendo este array aqui, ele exibiu 5 elementos. Ou seja, 6, 8, 9, ó, 6 e o 0. Ok? Agora, para finalizar isso aqui, vou voltar para cá. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei uma imagem, ó, representando um tabuleiro de xadrez. Eu vou fazer aqui para vocês visualizarem e tentarem entender melhor, mas assim, se você não estiver entendendo agora, o conselho que eu te dou é replica esses exemplos, entendeu? Com variações. Não fiz esse teste aqui variando, modifiquei o array. Então, faz um array com nomes, lista de nomes, com lista de outra coisa qualquer e vai testando. Só na curiosidade que você vai aprendendo e vai descobrindo, tudo bem? Mas para dar continuidade aqui, eu vou fazer um último exemplo. Qual é o objetivo desse exemplo final? Eu vou tentar refazer esse tabuleiro aqui, ó, via código direto. Em primeira situação, eu vou tentar refazê-lo apenas como texto, certo? Como está aqui, ó. E eu já pesquisei antes na internet, né? Já até deixei salvo, que é a imagem, né? É como se fosse um código que representa as peças do tabuleiro de xadrez. Então, eu vou abrir aqui, ó. Vou copiar esse código e vou colar aqui. Aí entra a questão, como eu disse. Aqui eu peguei na internet
apenas o ícone, entendeu? E colei aqui. Aí a primeira diferença, ó, dessa lista aqui, ó, essa lista. Essa lista eu estou trabalhando com números, certo? Aqui, ó, eu estou trabalhando com strings, certo? É diferente. E essa string eu coloquei um símbolo, certo? É diferente, não tem um caractere, não tem uma letra, não tem um número. É simplesmente um ícone. Poderia ser um quadradinho, um X. Se você pesquisar na internet, você poderia colocar o código que representa essa figura, ou você pode copiar a figura diretamente. É similar a você copiar um emoji do WhatsApp, certo? E colar isso aqui. Apareceria a carinha da mesma forma que está aparecendo essa torre, tudo bem? Então o que eu fiz, eu declarei um array, ó, observe que é a estrutura de array. Declarei um array, e cada um dos elementos de array, eu coloquei uma peça do tabuleiro de xadrez. Tem até aqui, ó, beleza, que é perfeito para vocês visualizarem, ó. Isso aqui é um tabuleiro de xadrez clássico, padrão. Temos aqui a imagem de cada uma das peças, certo? Aí eu só quero que vocês entendam a similaridade. Não visualizem isso só como um tabuleiro de xadrez, visualizem isso como uma estrutura de array, certo? Onde cada um aqui, ó, isso aqui é uma lista, isso aqui é uma outra lista, isso aqui também é uma outra lista, e assim por diante, entendeu? E isso aqui está fortemente associado a essa estrutura aqui. Porque por mais que não esteja os quadradinhos bonitinho, de forma bem organizada, né, como nessa imagem, dá para ter um comparativo de que é a mesma ideia de organização. São 8 elementos, ó, são 8 quadrados, e aqui ó, são 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É exatamente a mesma quantidade de elementos de quadrados que estão aqui, ó. E da mesma forma como você conta na horizontal, se você fosse contar na vertical, ó, onde tem esses números, né, que até ajuda a visualizar, se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, vai até o 8. É a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? Dá para assimilar perfeitamente. Aí, vou explicar novamente. Como que a gente percorre esse tabuleiro de xadrez para exibir na tela, certo? Vamos lá. For each, ou seja, for each é o comando que a gente usa para percorrer uma lista. Então, esse primeiro for each, o que ele está fazendo? Primeiro, ele está percorrendo, ó, cada um desses elementos. Entenda que para esse for each, ele enxerga esse array como uma variável que contém apenas 8 elementos. E por conta disso, ele vai ser executado apenas 8 vezes. Por que 8 vezes? Porque ó, vai rodar a primeira vez que ele rodar é referente a esse elemento aqui. Esse primeiro for each. A segunda vez que ele executar vai ser referente aqui. E assim por diante. Como são 8 elementos, né, são 8 listagens, ele vai executar 8 vezes. Até aí, perfeito. Só beber uma água rapidinho. Porém, como o primeiro elemento da minha lista, tabuleiro xadrez, é um array, como vocês podem ver, ó, tudo separado por vírgula, é um array. Eu preciso usar um outro for each, certo? Então, ó, nesse for each, eu declarei cada um dos elementos como coluna horizontal. Por que eu dei esse nome? Porque esse nome representa bem isso aqui, ó. Eu poderia chamar isso aqui de uma coluna horizontal, tudo bem? Então, e o que é a minha coluna horizontal? É simplesmente uma listagem. E se é uma lista, eu posso usar um for each em cima da minha coluna horizontal. E quando eu uso o for each dentro dessa listagem, o que acontece? Eu vou conseguir acessar cada um dos elementos que compõem essa lista. Tudo bem? Então é aqui, ó, coluna horizontal as área quadriculada. Lembrando que os nomes, pelo menos esses nomes que vêm aqui, ó, são arbitrários. Você pode dar o nome que você quiser. Mas, via-se de passagem, vamos tentar dar um nome que seja condizente, pelo menos para o nosso aprendizado aqui, entende? Então aqui, ó, eu dei o nome dessa variável de área quadriculada. É como se estivesse representando, ó, cada um desses elementos. A torre, finge que a torre está aqui. Agora aqui está o cavalo, aqui está um bispo, aqui a rainha, o rei, o outro bispo, o cavalo e a outra torre, tudo bem? Então por isso eu dei o nome de área quadriculada. Como é um for each,
Na primeira iteração desse for each, a posição 0 é o primeiro elemento. Então ele vai exibir uma torre, certo? Aí ele vai de novo no for each, roda. Quem é o segundo elemento? Esse aqui, o cavalo. Então ele vai exibir um cavalo. Terceiro, opa, é um bispo. Então ele vai exibir um bispo e assim por diante, até chegar nessa outra torre, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um stop, vou pedir para executar. Vamos aguardar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo exibir por aqui. Ah, consegui. Deixa eu ver se aqui exibiu. Não. Tá, enquanto que carrega, ó, observe. Exatamente como eu expliquei. Ó. Observe isso aqui como um todo. Ó. Tente traduzir isso aqui exatamente para essa estrutura aqui. Conforme eu disse antes, ó, tem total similaridade. Essa estrutura com essa estrutura. Certo? E passe a observar isso aqui ó, como se fosse um array. Array de arrays, ou seja, array multidimensional. Vamos lá, aqui ó, beleza. Ó, vou recapitular o que eu disse. For each, em cada um desses elementos, opa, esse, aí depois ele vem nesse, depois vem nesse e vai indo até o final. Ou seja, ele vai rodar 8 vezes. Esse primeiro for each, ele roda 8 vezes. Na primeira vez que ele roda, o elemento que ele está tratando é um array. Então, por ele ser um array, obrigatoriamente eu rodo um outro for each. Certo? Então, agora aqui, ó, dentro desse for each, eu estou percorrendo exatamente cada figura que compõe essa lista aqui. E por isso, na primeira iteração, o que é exibido na tela? Vamos lá, a torre, olha lá, o cavalo, o bispo, a dama, o rei e assim por diante. Na próxima iteração, ó, todos os elementos são peões. Aqui, ó, certinho. Na próxima iteração, eu estou tratando desse elemento aqui agora. Eu deixei um quadradinho. Então, ó, ele exibe os quadrados. E vai indo até preencher correto. Tudo bem? Bem, galera, é isso aí. Finalizo o vídeo por aqui. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que eu puder, eu responderei, ok? Compartilhe o vídeo aí com quem você achar interessante, quem estiver aprendendo programação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!